como é que vocês estão? Nossa aula de hoje é lá na página 192. Tá? Vamos fazer o que, tia Rita? Olha só, brincadeiras com lápis e papel. Você já brincou com lápis e papel? Não? Sério? Mas é tão divertido. Olha só, tá vendo que no livro de vocês tem umas bolinhas pretinhas? Isso, a tia fez aqui no quadro, tá? O que é isso? O que nós vamos fazer? Olha só. Jogos, né, que utilizam só o lápis e o papel. Aqui são as regras da nossa brincadeira. A tia vai ler. Olha só. Número de participantes, 2. Então você vai ter que arrumar alguém em casa para brincar com você, tá bom? Olha só, como jogar? Cada jogador escolhe uma cor de canetinha diferente. Então, você escolhe uma cor e a outra pessoa que vai jogar com você escolhe outra cor, tá bom? Cada um com sua cor, canetinha. Aí, depois, cada jogador, na sua vez, deverá unir 2 pontos, tá? Esses pontinhos aqui. Aí vai traçar uma reta, tá bom? Aí você escolhe com quem vai jogar aqui, tá bom? Aí você escolheu a sua cor, a outra pessoa escolhe a outra cor. Canetinha. Eu não vou fazer aqui no quadro porque eu não posso usar canetinha no quadro. Eu vou usar o meu pincel que apaga, a canetinha não apaga. Mas aí no seu livro é canetinha. Aqui é o meu pincel de quadro. Então vamos lá. Você traça uma linha, pode ser assim. Você joga uma vez, né? Aí vai ser a vez da outra pessoa. Aí a outra pessoa quer fazer isso aqui. A sua vez, tem que formar um quadrado, tem que fechar. Como é que eu vou formar um quadrado? Né? Aí a outra pessoa. Sua vez. A outra pessoa. Seguiu reto, né? Aí a sua vez. Aí você fechou, não fechou? Qual é a sua letra? Eu escrevi a minha letra aqui, porque foi eu que fechei. Aí você escreve a sua letra aí, tá? Que é pra saber que esse quadradinho é seu. Aí a outra pessoa vem aqui. Aí vai continuando até fechar todos os quadradinhos. Ganha quem conseguir formar mais quadrados, tá? Como a sua cor é uma e a cor da outra pessoa é outra cor de canetinha, então depois você vai contar quantos quadradinhos você fez. Se você ganhou ou foi a outra pessoa que ganhou, tá bom? Você faz aqui, tá? A mesma coisa aqui, tá bom? Ó, forme dupla com o colega, no caso, alguém de casa, né? E você vai jogar, tá? Só que aqui você vai colocar total de pontos seu, total de pontos da outra pessoa. O processo é o mesmo, canetinha colorida, tá? Cada um de uma cor, aqui e aqui, tá bom? É legal, né? Depois você me conta como é que foi. Página 194. Essa aqui. Essa agora, gente, é só brincadeiras, né? Conhecendo as linhas para jogar, né? Vamos lá. Observe a obra de arte de Lygia Clark. Essa aqui. A obra de arte dela, tá? Que figura geométrica você observa nessa imagem, nessa obra? Que figura geométrica tem? Um triângulo, ó. Triângulo. Aí se eu virar de cabeça para baixo, outro triângulo. Se eu virar assim, aqui fica um triângulo e aqui fica outro triângulo, né? Mas será que tem outra figura? Não. Que cores o artista utilizou nesta obra? Preto e branco. Aqui tá cinza, mas é branco, tá, gente? É branco, preto e branco.
branco, né? Como as figuras estão dispostas na obra? Como é que elas estão desenhadas na obra? Como, gente? Elas estão sobrepostas, tá? Uma por cima da outra, tá? Uma por cima da outra, ok? Olha só, nesta obra existem linhas, tá? Horizontal, né? Que é essa linha aqui, deixa eu ver se dá pra ver, dá? Horizontal, tem linha vertical e tem linha inclinada, tá? São os tipos de linha: horizontal, vertical e inclinada, tá? Nessa obra de arte aí tem as linhas. Olha só. Horizontal, vertical e inclinada. Legal, né? Muito bom. Aqui é só para você observar os tipos de linha que nós podemos fazer, usar, tá bom? Agora, lá na página 195, tá? Represente nos quadros, né? Nos quadriculados, duas retas de cada tipo. Olha só, o primeiro aqui está pedindo duas retas horizontais. Aí você vai fazer duas linhas assim, duas horizontais. No primeiro, olha a minha, como é que eu olho a minha, tá? No segundo, vertical, é a linha em pé, vertical. Você também vai fazer duas. Olha a linha que eu fiz, olha, vertical. E nesse de baixo, inclinada, que é essa aqui, ó. Tá? Inclinada, duas também. Olha como é que a tia fez. Ok? 6. Agora contorne as linhas da obra conforme a legenda, tá? Linha horizontal de verde, horizontal é essa aqui, tá? Você vai contornar de verde. Qual é a linha que eu vou circular de verde, que é horizontal? Nesses dois desenhos aqui, ó, horizontal. Circulei de verde, né? Horizontal. Ok? Laranja é a linha vertical. Qual é a linha vertical nesse desenho aí? Vertical é a linha em pé. Qual é a linha que está em pé, gente? Essa aqui, ó. E inclinada de rosa é vermelho. Eu vou circular de rosa porque aqui eu não tenho vermelho, mas é vermelho, tá? Inclinada. Ó, essa. Tudo é inclinada, ó. Ok? Beleza? Então vamos lá. Linha horizontal, linha vertical e linha inclinada. Ok? Deixa eu ver se tem mais. Só essas aqui, tá, meus amores? Das páginas 195, 193, 192, 193, 194 e a 195, tá? Aprendemos hoje um joguinho, né? Você vai formar quadrinhos. Fechou o quadrado, tá? Ou você coloca a sua letra ou não, porque tá na sua cor, né? Então não. Aí você vai formando vários quadrados. Aqui já dá outro, tá bom? Jogos com papel e lápis. Aprendemos as linhas horizontal, linha horizontal, vertical e inclinada. Beleza? Ok? Então, beijo no coração e até a nossa próxima aula. Tchau!